A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Que alegria estar aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 do terceiro trimestre do ano de 2025, onde daremos continuidade às aventuras de um grande missionário. Esse é o tema do nosso trimestre. O título da nossa lição é Deuses ou Missionários? E você vai encontrar essa história no livro de Atos, no capítulo 14 e versículos 8 ao 22. Peço desculpa pela minha voz, eu estou bastante gripada. Esse tempo não tem como a gente que tem rinite, sinusite ficar bem. Mas estou aqui cheia de coragem para junto falarmos do amor de Deus. Esperamos que você esteja bem, sendo inspirado e edificado pela dedicação de Paulo em cumprir o chamado de Jesus. Alguém que, a despeito das inúmeras tribulações, pela graça de Cristo, fez o Evangelho chegar até nós. Então, se hoje estamos aqui, foi por pessoas como Paulo, que foi corajosos e trouxe para nós a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Hoje veremos que mesmo diante da glória humana, Paulo não se perdeu. Será que nós teríamos o mesmo caráter e coragem? Que Jesus nos livre das armadilhas do orgulho e que nós venhamos vigiar a fim de que a vaidade nunca envenene o nosso coração. E aprendamos com a perseverança de Paulo. Embora arrastado para fora da cidade, dado como morto, se levantou para continuar a missão que Cristo confiou. Glória a Deus, que assim seja também, que nós venhamos ser como Paulo, que nada venha nos tirar do propósito que Deus nos chamou para fazer aqui nesta terra. Professor, ainda que venham as pedradas, levante-se e continue. Glória a Deus, isso é um incentivo para que você, para que nós não olhemos para as pedradas, para as dificuldades, mas que venhamos nos erguer e continuar o nosso chamado. O Deus que era com o apóstolo também está com você, Ele está conosco, aleluia. Para iniciar a sua aula, organize sobre a mesa todo o material que for usado durante a aula para facilitar o manuseio. Hoje faremos uma dramatização para reforçar o ensino. Então, chegue mais cedo para organizar o ambiente, otimizando assim o tempo da aula. Quanto mais cedo a gente chega, quanto mais organizado a gente deixa os nossos materiais, mais tempo a gente ganha no momento da Escola Bíblica Dominical. É muito importante mostrar na Bíblia a passagem a ser ensinada, a fim de que os pequenos saibam onde está registrada a história do dia. E é importante também para que eles vejam que essa história que nós contamos todos os domingos não é uma mera ilustração, uma invenção, mas é tirada da palavra de Deus, foram registros de homens e mulheres de Deus que fizeram a vontade de Deus. Para a oração, ore para as crianças e preencha o plano de frequência de maneira criativa, conectando-o com o assunto estudado. Afinal, tem tudo a ver com missões. Apresente cânticos que reforcem o objetivo da aula e não se esqueça de recolher as ofertas e agradecer. Pesquise e aprofunde seus conhecimentos sobre a cultura romana e grega, sua mitologia e etc. Caso alguma criança pergunte a respeito, você já terá o mínimo de conhecimento. E é importante, né, você pesquisar sobre essa cultura, porque sempre há uma pergunta na classe. Sempre um aluno é mais curioso, tem mais interesse por saber alguma coisa relacionada à aula. Ao longo do trimestre, deixe mapas expostos, mostrando o caminho percorrido pelo grande missionário Paulo, e explore bastante a geografia e a palavra aventura, especialmente nessa aula. E é isso aí. Então, sempre leve o significado da palavra e mostre para eles, né, o intuito, a intenção da aula quando nós dizemos aventura missionária. A dica para o momento da oração.
Não esqueça de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido de oração e de orar por eles. A oração traz paz e leveza aos corações dos nossos pequeninos. E falando em oração, vamos ao nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela vida de cada professor, de cada aluno, de cada telespectador que está aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial, que nós venhamos nos inspirar no apóstolo Paulo e que venhamos ser também corajosos, não nos dobrarmos diante das ofertas do inimigo, das ofertas deste mundo, mas que venhamos ser corajosos e dar continuidade ao propósito do Senhor, que é levar o Evangelho a toda criatura. Nós pedimos uma bênção especial para esta aula, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós pedimos neste momento, que Deus possa abençoar cada aluno, cada professor, que isso é muito importante. Pedir a Deus que abra nosso entendimento para que nós venhamos compreender tudo que nós estamos estudando durante a aula de hoje e em todo o trimestre que estudaremos sobre a aventura do grande missionário Paulo. Glória a Deus. O objetivo da lição de hoje é que os primários entendam que apenas o Senhor é digno de ser adorado. Glórias a Deus. Todo louvor, toda adoração seja exclusivamente para o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O ponto central diz assim: toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Salvador Jesus. A frase é uma expressão de adoração e reconhecimento da divindade e poder de Jesus Cristo. E ela significa que toda honra, admiração, reconhecimento e louvor devem ser atribuídos exclusivamente a Jesus como Salvador da humanidade. Glória a Deus. Nós precisamos de enfatizar bem esse ponto central, pois a frase enfatiza a crença na sua importância central, na fé cristã e na salvação. E como vocês que já me acompanham sabem, eu gosto de separar alguns detalhes sobre ou o ponto central ou o objetivo da lição. Então hoje eu separei aqui um detalhe sobre a frase e dividi ela em 4 partes. Então eu quero que você acompanhe agora essa explicação. Toda honra refere-se a todos os tipos de honra, respeito, reconhecimento que podem ser dados a alguém. No contexto da frase, significa que Jesus deve receber toda a honra e que nenhum outro ser ou entidade merece mais honra do que ele. Afinal, ele morreu na cruz para nos salvar. Toda glória semelhante à honra, pois a glória refere-se ao reconhecimento da grandeza, majestade e poder. A frase indica que toda a glória, toda a admiração e reconhecimento da grandeza de Deus devem ser atribuídas a Jesus. Como eu já disse, ele se despiu da sua glória, deixou o seu trono, foi obediente ao Pai, veio aqui neste mundo, passou por muitas aflições, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao 3º dia, hoje ele merece essa honra. Importante lembrar que há um caminho para a memorização. Introdução, apresentação, ler o versículo na Bíblia mostrando como encontrá-lo, explicar as palavras difíceis, explicar a vida da criança e, por fim, repeti-lo várias vezes de maneira criativa e pedagógica. Criança tem uma facilidade muito grande de gravar hinos, versículos, tudo que a gente fala para eles. Então é importante repetir várias vezes o versículo do Memória em Ação para que ele fixe na mente. Para a memorização de hoje, nós vamos brincar de comer a palavra. E para isso, escreva cada palavra do versículo em retângulos com a mesma medida. Para iniciar, anexe todos os retângulos com as palavras numa parede ou lousa. A cada vez que o grupo o recitar, retire uma palavra e peça-os que recitem novamente até que todas
as palavras sejam retiradas e os primários já consigam repetir sem a leitura. Então, é uma dica muito fácil de você estar aí ensinando os seus primários, a sua classe, a memorizar o versículo. Nosso Memória em Ação diz assim: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Mateus capítulo 4, versículo 10, parte B. Na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Neste versículo, Jesus responde à terceira tentação de Satanás, que lhe oferece todos os reinos do mundo e a sua glória em troca de adoração. Jesus, usando as Escrituras, repele Satanás e afirma que somente a Deus deve ser dada adoração e culto. Então é muito importante ler na Bíblia, pegar a sua Bíblia, pedir aos alunos também que procurem suas Bíblias, para que eles vejam que são palavras de Jesus e que é a palavra de Deus inerrante, a verdadeira palavra. Não é uma historinha inventada, é tirada da própria Bíblia. O corinho sugerido é do cantor Fernandinho, Se Não For Para Te Adorar, ou o hino da harpa cristã 124, Adorai o Rei do Universo. Mas eu deixo essas sugestões e digo a você, professor, que se souber outro corinho que também fala de missões, que fala de adoração, cante com seus alunos. E enquanto você canta, escolha algum voluntário ou ajudante do dia para colher ofertas. Agora, nós vamos para o nosso projeto missionário. Para você que nos acompanha aqui, sabe que nós, desde o início do canal, a missão de orar por um país, e a missão dessa semana é orar pela Venezuela. E esse projeto, na verdade, visa incentivar os alunos a orar pelos países, sugerido pela lição, conhecer a importância de um dos seus monumentos mais importantes, que também são sugeridos pela lição, e saber um pouco sobre a história do país, conhecer qual é a religião predominante no país, sugerido pela lição. Vamos ao resumo? A Venezuela é um país localizado na América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil, Colômbia e Guiana. Além de ser banhada pelo Mar do Caribe ao norte. Sua capital é Caracas, uma cidade movimentada e cheia de contrastes entre modernidade e desafios sociais. O idioma oficial da Venezuela é o espanhol, falado por praticamente toda a população. A bandeira venezuelana é composta por 3 faixas horizontais nas cores amarelo, azul e vermelho, com 8 estrelas brancas em arco na faixa azul. E em algumas versões oficiais, o brasão de armas no canto superior esquerdo. Um dos símbolos religiosos mais importantes do país é o monumento à Virgem da Paz, ou Monumento La Virgen de la Paz, localizado no estado Trujillo. Essa estátua monumental tem 46 metros de altura, sendo maior que o Cristo Redentor no Brasil. Ela representa Nossa Senhora da Paz, padroeira da região, e é considerada símbolo de fé e devoção para muitos venezuelanos. Então nós vemos aqui que eles adoram essa imagem, tem ela como uma padroeira da cidade. Além disso, é um ponto turístico e espiritual importante, oferecendo uma vista panorâmica impressionante da região montanhosa. Então, eu vou deixar aqui a imagem para vocês estarem conhecendo esse monumento importante no país da Venezuela. E como eu disse aqui, um dos focos mais importantes desse quadro, projeto missionário, é saber qual é a religião predominante no país sugerido. No país da Venezuela, o catolicismo romano, seguido por uma parte significativa da população. Também há protestantes evangélicos
e pequenos grupos de outras religiões. Segundo a pesquisa, não é proibido falar de Jesus na Venezuela. Porém, há registros de dificuldades e pressões para igrejas evangélicas e outras expressões cristãs fora do catolicismo tradicional. Então, é o que eu sempre trago aqui para vocês, os relatos, né, relacionados ao país. Não tem uma perseguição oficial sistemática aos cristãos, a instabilidade política e social, além de certos controles governamentais, podem dificultar a atuação plena de algumas comunidades religiosas no país. Então, nós vemos aqui que, embora, né, a Constituição não diga que há perseguição, mas temos as dificuldades políticas e sociais. Quais são os pedidos de oração pela Venezuela? Ore para que a paz e a justiça voltem a reinar na Venezuela e que Deus levante líderes justos e comprometidos com o bem-estar do povo. Eu creio que você já deve ter ouvido falar muito da Venezuela, do sistema político do país, e nós sabemos que há uma dificuldade grande ali naquele país. Oremos também pelos cristãos venezuelanos, para que sejam fortalecidos na fé e tenham liberdade e coragem para anunciar o nome de Jesus em todos os cantos do país. Glórias a Deus. Agora é hora da nossa história. A história de hoje está em Atos capítulo 14, versículos 8 ao 22. É importante que, se houver tempo hábil, leia todas as referências. Caso não consiga ler as referências, faça apenas um resumo. Mas é bom que você incentive os alunos a abrir suas Bíblias e lerem também. É muito importante habituar os alunos a ter esse hábito de fazer a leitura bíblica. Em Atos capítulo 14, versículo 8, relata que Paulo e Barnabé estão em Listra, onde Paulo cura um homem paralítico. O povo impressionado começa a adorá-los como deuses, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Paulo e Barnabé, ao perceberem a idolatria, rasgam suas vestes e tentam dissuadir a multidão, explicando que eles são apenas homens comuns e que o Deus verdadeiro é o Criador. Peço desculpa para vocês, estou muito gripada, estou aqui tendo que gravar a lição, mas não estou muito bem, a voz está fanhosa, mas eu creio que Deus nos dará graça de terminar essa lição. Posteriormente, judeus de Antioquia e Icônio instigam a multidão contra Paulo e Barnabé, que são apedrejados e dados como mortos. No entanto, eles se levantam, voltam para a cidade e no dia seguinte partem para Derbe. Em Derbe, pregam o evangelho e fazem muitos discípulos, antes de retornar a Listra, Icônio e Antioquia para fortalecer os discípulos e incentivá-los a permanecer na fé, apesar das tribulações. Então, além deles fazerem muitos discípulos ali em Derbe, eles voltam para Icônio e Antioquia para ajudar os seus irmãos que ali ficaram. E com certeza passando por tribulações, por perseguições. Mas eles não deixam de falar de Jesus e incentivam os seus irmãos também a permanecerem de pé, corajosos, falando do amor de Deus. Vamos à história completa. O apóstolo e missionário Paulo não parou sua aventura em Pafos. Na última lição nós falamos que ele estava em Pafos. Depois disso, ele seguiu com Barnabé e navegaram até Perge, Antioquia, no distrito de Písidia, Icônio, Listra e Derbe, sempre pregando sobre Jesus Cristo. Algumas pessoas acreditavam e aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Outras duvidavam e tinham vontade de matar o missionário. Mas Paulo amava tanto a Jesus e sabia quão importante era que as pessoas ouvissem a palavra para serem salvas e por isso continuava firme em sua missão, enfrentando com fé todas as dificuldades. Você pode apresentar a figura 5.2.
Na cidade de Listra havia um homem que não podia andar e estava sempre sentado, porque tinha uma deficiência nos pés. Ele nasceu assim e nunca andou de um lugar para o outro. Aquele homem ouviu as palavras de Paulo sobre o poder que há no nome de Jesus Cristo e para curar qualquer enfermidade. Paulo percebeu então que ele acreditou que Jesus tinha poder para curá-lo. Então, sabem o que fez Paulo? Apresente a figura 5.3. O missionário, cheio de fé e coragem, olhou para o homem aleijado e disse: levanta-se e fique de pé. Na mesma hora o homem pulou de pé e começou a andar. Que alegria! Jesus é o nosso Salvador e tem todo o poder nos céus e na terra. Paulo sabia que o milagre aconteceu não pela sua capacidade, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E hoje você que está aí do outro lado também tem esse poder para, em nome de Jesus, orar pelo enfermo e ele ser curado. Nós temos esse poder em nossas vidas desde quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus. E Paulo sabia que Jesus Cristo, a quem ele estava pregando, mesmo que o povo da cidade de Listra não entendeu. Naquele local, eles não conheciam Jesus e adoravam muitos deuses falsos. Por isso, quando viram o que Paulo fez, começaram a gritar que ele e Barnabé eram os deuses. Por isso que o título da lição pergunta assim: deuses ou missionários? E chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Que confusão! Sabem, crianças, quando as pessoas andam longe da verdade, que é Jesus, elas acreditam em ideias confusas que as afastam da salvação verdadeira. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para não ficar andando atrás de milagres e prodígios que o povo vai dizendo. Tem um ali fazendo isso, o povo corre atrás. Tem outro ali fazendo um milagre ali, o povo corre atrás. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque há muitos falsos profetas. Na figura 5.4, os missionários, parece aqui que os missionários Barnabé e Paulo começaram então a explicar que eles não eram deuses, mas sim seres humanos, ensinando sobre Jesus, o único Deus verdadeiro. Depois disso, alguns judeus juntaram uma multidão e apedrejaram Paulo. Quando pensaram que ele já estava morto, o arrastaram para fora da cidade. Mas a história não acaba assim. Sabem por que a história não acaba assim? Porque Paulo poderia ter desistido de falar de Jesus, mas ele não fez isso. Quando os outros cristãos se juntaram em volta de Paulo caído, ele se levantou para continuar a sua missão. Paulo voltou a Listra e no outro dia os missionários partiram para a cidade de Derbe para continuarem anunciando o amor de Jesus. É por isso que eu disse que nós precisamos de firmarmos em Deus, de orar todos os dias, de consultar a palavra do Senhor, de ler, de debruçar sobre ela, para termos muitas informações da parte de Deus, porque é só através do Espírito Santo que somos cheios do poder. E sabem o que eu aprendo aqui com essa lição hoje? Que mesmo diante das dificuldades, das lutas e perseguições, o nosso dever é continuar. Não podemos parar porque temos um Deus forte, poderoso, que nos garante a vitória. E é por isso que eu digo para você que quando nós nos enchemos de Deus, nós somos corajosos. Independente da perseguição que nós venhamos passar, nós não podemos parar, nós continuamos. No quadro Ensinar é Arte, temos uma sugestão de teatro para as crianças. Além de entrar na história, elas vão interagir entre si. Como sugestão lúdica e eficaz, para reforçar o ensino de hoje, usaremos então o teatro. Você, professor, que está aí animadíssimo aí com esta aula, não deixe de fazer esse teatro, é muito bom, é muito importante, e as crianças gostam dessa interação. A arte, segundo a Base Nacional Comum Curricular, está centrada em linguagens, que são elas artes visuais,
dança, música, teatro e artes integradas. É por isso que eu sempre digo ao professor que não deixe de levar os recursos visuais, ou fantoches, ou bonecas, para que o teatro aconteça e para que as crianças, né, assimilem mais a lição que você quer passar e aprendam. Hoje utilizaremos, a fim de propiciar esse momento de troca de experiência, aprimorando a imaginação, a memória e aperfeiçoamento motor, desenvolvimento social, emocional, cognitivo e etc. Então, o que nós vamos fazer? Selecionar com os alunos as personagens da lição de hoje, que são Paulo, Barnabé, outros discípulos que ali estavam, que não foram citados o nome, mas estavam presentes. Explore e analise a quantidade de personagens em relação à quantidade de alunos. Isso também vai depender da quantidade de alunos na classe. Solucione a situação junto com as crianças, se for possível, desde que cada criança escolha o seu papel. Então você deixa ela escolher quem que elas querem ser. Todos os que desejarem presenciar, ter a oportunidade de participar, incentive, mas não obrigue, porque tem criança também que é tímida, que tem vergonha. Então, se não quiser, tudo tem que ser de livre e espontânea vontade. Retome a narrativa, previamente tenha separado objetos que remetem ao conteúdo da história e deixem à disposição. Reserve um tempo para as crianças conversarem e se organizarem para a apresentação. Ajude-as no que for necessário e bom espetáculo. Agora nós vamos à correção das atividades. Pinte como era o homem que creu no poder de Jesus e foi curado. Aguarde um instante para que eles pintem o homem correspondente da história. Aqui vai estar a gravura, a imagem. E em seguida corrija com eles. Eu vou deixar aqui a correção. Segundo, desembaralhe as letras e escreva ao lado onde Paulo e Barnabé foram chamados de deuses. Aguarde alguns minutos após corrigir a atividade. A resposta dessa pergunta é Listra. E a atividade número 3 diz assim: responda preenchendo os quadrinhos. Aqui estão as perguntas com os quadrinhos incompletos. Você vai aguardar alguns minutos para que os alunos preencham com a resposta certa e depois corrija com eles a resposta completa. Então eu vou deixar aqui também as perguntas e as respostas. A letra A, o único que deve ser adorado é... Então aqui tem D, uma lacuna, e S, as crianças vão colocar as letras que faltam. Letra B, quando o povo de Listra viu o milagre, gritou que os missionários eram... Tem a primeira lacuna, a letra E, a segunda, a letra SE e a terceira. Então eles vão responder aí. A letra C, Paulo e Barnabé não aceitaram a adoração do povo e explicaram que o poder vinha todo de... E mais uma lacuna, a letra E, outra lacuna, a letra U e outra lacuna. Então eles vão preencher essas lacunas aí. Letra D, alguns judeus apedrejaram Paulo quase até a morte, mas ele se levantou e continuou a anunciar E aqui está as lacunas com as letras respectivas. Então, espere um momento, aguarde para que eles preencham essas lacunas ou esses quadrados e depois você vai responder para eles, vai ouvir a resposta e corrigir se estiver errado. Letra A, o único que deve ser adorado é Deus. Letra B, quando o povo de Listra viu o milagre, gritou que os missionários eram deuses. Letra C, Paulo e Barnabé não aceitaram a adoração do povo e explicaram que o poder vinha todo de Jesus. Letra D, alguns judeus apedrejaram Paulo quase até a morte, mas ele se levantou e continuou a anunciar a salvação em Jesus. Glórias a Deus. Então aqui está a correção do exercício. Não esqueça de verificar o plano de frequência,
Vê se os alunos colaram o selinho ali da viagem missionária. Peça ajuda dos primários para organizar a sala, guardar materiais, lápis de cor. Ore e reforce que só existe um único Deus que deve ser adorado. Frise que pelo nome de Jesus podemos fazer grandes milagres em sua obra, mas sem nunca esquecer de que toda glória pertence a Ele e não a nós. Às vezes nós realizamos algo e alguém chega e fala, bate nas suas costas e fala, não, que bom, que benção que você fez ali, mas não somos nós. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Oremos então para finalizarmos a aula e agradecer a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, te louvamos e agradecemos por essa aula maravilhosa que o Senhor nos permitiu. Estamos aqui aprendendo neste dia. Pedimos uma bênção especial para cada inscrito no canal, para cada professor, cada aluno que ficou conosco até o final. Que o Senhor possa abençoá-los, dê a eles uma boa aula e que o Espírito Santo de Deus os inspire para que, assim como Paulo, independente da luta e da dificuldade, eles continuem anunciando o Evangelho a todos os homens. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que ficou até agora. Que você tenha uma boa aula. Eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e te espero na próxima aula, querendo Deus. Bye, bye.